Olá, boa tarde. Boa tarde, vamos chegando para o segundo dia do nosso Fórum Online de Cultivo de Moluscos. Este evento, que é uma promoção do IFMA Campus São Luís Maracanã, por meio do Núcleo de Maricultura no Mar. Ontem nós tivemos 3 apresentações, 3 palestras muito legais que estão disponíveis aqui no canal. Você pode voltar e assistir. Pessoas que perderam, que não conseguiram acompanhar ao vivo, podem acessar esses vídeos que estão aí à disposição. Este evento, é bom a gente lembrar, ele também marca as comemorações de 10 anos de atuação do NUMAR no nosso IFMA Campus São Luís Maracanã. Hoje nós vamos ter mais 3 palestras. Agora às 15 horas, às 17 horas e às 19. 3 palestras imperdíveis. Para este momento, nós estamos contando também com a tradução em Libras do Oséias, que está desse lado aqui. Muito obrigado, Oséias, e todo o time de intérpretes que estão possibilitando que as nossas palestras aconteçam de uma forma acessível, com mais acessibilidade. Então, muito obrigado pela parceria. Vamos convidar agora a mediadora desta tarde. A palestra das 15 horas vai ser sobre o tema bivalves marinhos com potencial para a cultura. Essa palestra vai ser ministrada pelo pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, Carlos Henrique Gomes, que é integrante do Laboratório de Moluscos Marinhos. E vamos contar com a preciosa mediação da professora Isabel Funo, coordenadora do NUMAR, do IFMA Campus Maracanã. Professora Isabel, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Rômulo, boa tarde. Deixa eu falar um pouquinho sobre o seu currículo, para que as pessoas que ainda não conhecem possam entender um pouquinho da sua trajetória na pesquisa, no ensino e na extensão também. A professora Isabel Cristina da Silva Almeida Funo é graduada em Ciências Aquáticas pela Universidade Federal do Maranhão, tem mestrado e doutorado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, possui curso de aperfeiçoamento em cultivo de moluscos comerciais pela Universidade Católica do Norte, no Chile, e em Sistema Produtivo em Aquicultura pela Universidade de Concepción, no Chile. Desde 2009, é professora do IFMA Campus São Luís Maracanã, onde coordena o laboratório NUMAR. Ela atua principalmente nas áreas de malacocultura e etnoconhecimento de comunidades tradicionais. Esse daí é um pequeno resumo da trajetória acadêmica da professora Isabel Funo, que agora vai fazer a mediação deste momento com a nossa primeira palestra do dia. Obrigada, Rômulo. Vamos, então, chamar o professor Carlos Henrique Gomes. O professor Carlos Henrique Gomes é... Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Isabel. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá? Sabemos da rotina intensa aí de vocês e ficamos muito felizes quando você aceitou. E vai ser, sem dúvida, uma palestra maravilhosa, né? Que você vai poder compartilhar bastante coisa aí com a gente, que eu sei. Bastante informação aí. Então, vamos à apresentação do professor Carlos, do pesquisador Carlos Gomes. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou seu mestrado e doutorado em aquicultura. Desde 2004, ele é técnico no Laboratório de Moluscos de Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando na produção e pesquisa em moluscos bivalves. Amigo Carlos, seja bem-vindo, faça uma excelente apresentação. E, sem dúvida, todos irão aproveitar bastante aí essa tarde, que vai ser bastante produtiva. Legal. É com você. Fico honrado pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho lá do Laboratório de Moluscos Marinhos, de tudo que nós viemos realizando nas últimas décadas. Realmente é um prazer, né? E também agradeço de coração a toda a equipe do NUMAR por todo o trabalho, excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, conseguir reunir todos esses pesquisadores, né, trazendo um pouco da experiência que cada um tem, né, e quando eu falo assim de reunir, eu acho que essa é a palavra-chave, a palavra do sucesso,
foi o que aconteceu em Santa Catarina, reunir diferentes pessoas de diferentes setores para um bem comum, né, para o desenvolvimento da atividade. E, mais do que nunca, né, esse é o momento de desenvolver no Brasil. Né? Então, para isso, precisa a participação de todo mundo, de todos os pesquisadores das diferentes áreas, órgãos governamentais. Então, nesse sentido, eu acho que essa união é super importante. Tá? Então, eu vou fazer uma apresentação, tá? Um slide. Ok. Então, o título da palestra de hoje é Bivalves Marinhos com Potencial para Aquicultura. Né? Já inicialmente eu trago esses dados, essa reportagem da FAO, né, que acabou de sair agora em junho de 2020, né, e eles trouxeram os dados de estatística de uma forma muito diferente esse ano, bem interessante, e eles sempre tentam trazer as informações que cabem a eles, né, de tempo em tempo, está organizando, de uma forma muito participativa. Né? Eles sempre trazem tanto a parte de recurso pesqueiro, quanto a parte de aquicultura, como atividades que podem ser, ao mesmo tempo, tanto solução, quanto pode vir a um problema, dependendo da forma que tudo isso é executado. Então, eles também ressaltam isso que nós acabamos de falar, que temos que trabalhar juntos, né, para proteger toda essa parte dos recursos naturais, né, garantir a produção com sustentabilidade, para a gente conseguir desenvolver no futuro de uma forma saudável. E já na capa inicial do site deles, eles trazem algumas perguntas. Por exemplo, estamos nos dedicando o suficiente para que essa produção, né, continue de forma sustentável? Podemos fazer mais? Em que áreas deveremos estar atuando daqui para frente? Essas são as principais perguntas que eles sempre fazem, e sempre instigam a todos os participantes da produção mundial a ter um olhar diferente para a produção. E talvez a palestra aqui possa vir a estimular a responder essas perguntas, ou quem sabe estimular a surgir novas perguntas. Então, o cultivo molusco, ele vem nesse sentido, porque é um sistema de produção que, de todos os sistemas, talvez é o modelo que é mais responsável, porque o cultivo de molusco produz proteína animal de alta qualidade e, comparado aos outros sistemas de produção, tem um impacto reduzido. Né? Se formos pensar que os moluscos bivalves não precisam ser arraçoados, né? Não precisa ter esse input de alimentação que geralmente vai gerar metabólitos que são possíveis poluentes, né? Então, o cultivo de molusco já começa na frente. Né? Fora isso, também tem esse estímulo de todos os envolvidos na cadeia produtiva de estarem cuidando também do meio ambiente, porque o ambiente saudável é o que vai gerar um alimento com qualidade e segurança. Então, temos o exemplo aqui de Santa Catarina, alguns pescadores que se envolveram na produção, na aquicultura, e que acabaram, de uma forma ou de outra, mudando um pouco esse modo de olhar para o ambiente natural, para o mar, de entender, de cuidar. Então, nesse sentido, a atividade é super educativa, ela cria sentimento nas pessoas, então, ela só vem agregando cada vez mais nas questões ambientais. Então, também dos dados da FAO de 2020, aqui tem um conjunto de grupos de moluscos bivalves, né, de diferentes grupos, desde ostras, moluscos de areia, como aqui o Ruditaps filipinarum, né, que nós chamamos de short neck, que são os moluscos de areia com sifão pequeno. Temos também aqui os pectinídeos, que são as vieiras, os mitilídeos, aqui os tagelos,
né, as anadaras, aqui também, de novo, os mitilídeos. Mas por que eu estou trazendo esses dados aqui, né? São dados de produção agora de 2018, e aqui traz diferentes grupos de moluscos bivalves e que nós temos representantes também no Brasil. Então, cada um desses dados aqui de produção que nós temos dessas espécies, nós também temos representantes que são parecidos aqui no Brasil, né, que vai ser mostrado depois. Então, o Brasil, como eu falei, tem a malacofauna super rica, né, e boa parte dessa malacofauna, ela também é super importante para a manutenção de populações que vivem junto à costa, né. Então, todas essas espécies, elas são importantes para a subsistência dessas famílias, né, desses diferentes ecossistemas. Aqui nessa foto tem um exemplo, né, dessas mulheres do mar, que eu costumo chamar, são trabalhadoras que, nesse caso, estão envolvidas no extrativismo do Sarnambi, né, da Malocardia. Isso aqui é uma foto no mar, né, lá da região do Raposo. Esse aqui é só um exemplo, né, de um tipo de comunidade que está realizando extrativismo em cima de uma espécie, mas esse exemplo se repete ao longo de praticamente toda a costa brasileira, né? Diferentes tipos de comunidades, às vezes comunidades quilombola, às vezes de outras etnias, de outra condição social, explorando outras espécies de molusco, mas, de forma geral, os moluscos bivalves são super importantes para essas comunidades. Em Santa Catarina, isso também ocorre, né? Tem muitas comunidades que são envolvidas no extrativismo, como, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, tem uma comunidade que vive da extração da mesma espécie que eu havia falado ali, da Malocardia, né? Mas, ao mesmo tempo, temos um cenário também um pouco diferente, né? Onde existe uma cadeia produtiva que ela é altamente diversificada, direcionada para a maricultura. Nesse cenário, vamos encontrar produtores diferentes, com diferentes anseios, diferentes condições para estar investindo numa produção, e, querendo ou não, esses produtores, eles têm que conviver, têm que falar a mesma língua, e às vezes é diferente. Às vezes os produtores preferem manter numa produção mais familiar, mais simples, enquanto que outros produtores preferem ou almejam entrar numa escala quase que industrial. Então, pelos dados da Epagri, que é a nossa empresa estadual, a produção de moluscos foi comercializada em 2017, foi cerca de quase 13.700 toneladas de moluscos. E para que ocorresse essa produção, teve envolvimento em torno de 565 maricultores, né? Toda essa produção acaba criando emprego, acaba tendo um envolvimento de mais pessoas na cadeia produtiva. Então, nessa época aí, pelos dados, foi gerado em torno de empregos para 1.935 pessoas. No caso, aqui na foto, temos a Crassostrea gigas, que é a principal ostra produzida aqui por nós, a Vieira nodipecnotosus e o mitilídeo perna a perna. Como eu falei, a Crassostrea gigas é o carro-chefe de Santa Catarina, né? Em volume de produção, não é a espécie mais produzida, mas em termos de recurso financeiro, é que mais agita essa questão da produção. Então, em 2017, ela foi em torno de 2.529 toneladas. Esse valor, não só para gigas, como para outras espécies também, eles são flutuantes. Tem vários fatores que interferem na produção dessas espécies. Às vezes, questões ambientais, como maré vermelha, ou questão do marketing negativo, que às vezes algumas notícias são vinculadas, como teve vezes que foi falado que tinha contaminação em moluscos bivalves, e tudo isso, às vezes, reflete de uma forma muito negativa, que leva muito tempo para se restabelecer a produção.
Então, além da Crassostreia gigas, também temos as ostras nativas, né? Então, muitas pessoas acham que Santa Catarina não produz ostra nativa, mas produz também, né? Aqui, no caso, tem exemplo de 2 ostras nativas. Da esquerda é a ostra que tem um potencial zootécnico maior. A espécie, existe diferentes vertentes, colegas que chamam essa ostra por diferentes nomes de espécie, né? Então, tem pessoas que chamam de Crassostreia tulipa, Crassostreia agazar, Crassostreia brasiliana, todos referindo para uma mesma espécie. Aqui ao lado direito, temos a Crassostreia rhizóphora. Por mais que pareça que eles tenham o mesmo tamanho que essa outra aqui, né? Mas é porque essa imagem aqui ela foi ampliada. Na verdade, essa ostra aqui ela não tem o mesmo potencial zootécnico. Ela não consegue crescer tanto quanto a Crassostreia agazar. Mas não deixa de ser importante para a economia, porque tem várias comunidades que também extraem a Crassostreia rhizóphora, por mais que seja uma ostra de tamanho pequeno, mas serve também para alimentação. E o perna-perna, no caso, é a espécie que tem a maior volume de produção. Em 2017, o volume foi em torno de 11.056 toneladas, né? Dados da Epagre também, aqui eles exemplificaram um coletor artificial, onde tem aqui, foi uma problemática que teve em 2017, onde foram recrutados, né, estava havendo recrutamento, além do perna-perna, que é a nossa espécie aqui da região, também estava havendo um outro mitilídeo, do gênero Mytilus, que é esse marisco preto, né? Então, esse marisco preto, ele tinha características diferentes, tem características diferentes do perna-perna, e que causou um certo espanto, tanto para os produtores quanto para o mercado consumidor. E isso, na linha de produção, é muito difícil de separar as espécies na hora de estar processando todos esses moluscos. Então, foi um fator, assim, que chamou bastante a atenção de todo mundo, né? E talvez seja uma espécie que venha a estar presente daqui por diante. Antigamente, elas apareciam em pequenas quantidades, em algumas épocas do ano. Hoje em dia, ela está presente durante um período maior e em maior quantidade. Mas quando nós falamos de perna-perna, né, e falamos também de formas jovens, vem a ideia de 2 situações diferentes. A parte de captação de semente e a semente de laboratório. No caso, a captação de semente é o que ocorre aqui na nossa região, né? Então, se coloca no mar esses coletores artificiais, eles funcionam muito bem, né? O ciclo do perna-perna, ele ocorre a reprodução várias vezes no ano, né? Então, tem vários momentos que consegue fazer a captação das sementes. Algumas pessoas usam coletor, outras usam a própria estrutura como coletor e acabam não removendo esses organismos. A hora que ele chega no tamanho comercial, ele só remove. Aí surge a pergunta: se funciona bem a captação de semente e essa produção toda, em torno de 11 mil toneladas, ela é baseada na captação do organismo no ambiente natural, por que ter a semente de laboratório? Na verdade, a semente do laboratório não é semente, tá? O laboratório, ele investiu pesquisa em alguns momentos, durante esses últimos 10 anos, para tentar desenvolver o protocolo de produção da espécie, para tentar sanar algumas necessidades que ocorriam em algumas épocas do ano, em função das condições ambientais. Às vezes, em função do El Niño e Laninha, ocorre um regime de chuva maior do que o normal para nós, e isso afeta a produtividade, o recrutamento dessas espécies. Então, além disso, também quando se pensa em aumentar o volume de produção para tentar expandir esse mercado, talvez só a captação de sementes no ambiente natural não supra. Então, o laboratório investiu esforços em pesquisa e ele realizou esse protocolo de produção,
né? E quando eu boto aqui semente, na verdade, as formas jovens não são semente que são produzidas, são repassadas ao produtor. São, no caso, as larvas olhadas. O que são as larvas olhadas? O ciclo reprodutivo o ciclo de vida do bivalve ele é um pouco diferente, né, de alguns outros organismos. Na verdade, ele é muito semelhante entre os invertebrados de forma geral, por possuir a fase larval. Então, nós chamamos que a fase inicial é o processo de larvicultura, onde nós cultivamos essas larvas, elas se desenvolvem até chegar ao momento que elas vão deixar de ser larvas e vão sofrer, no caso, o assentamento. E é nesse momento, quando ela está pronta para o assentamento, ou seja, sofrer a modificação, a metamorfose, virar uma semente, é que esses organismos são repassados para o produtor. Então, todo esse processo que se faria no laboratório, o produtor acaba fazendo no mar ou em terra, com bombeamento de água, que é o que nós chamamos de assentamento remoto. Se tivéssemos que realizar esse procedimento no laboratório, além dele ser custoso, que não valeria a pena para a produção da espécie, ele também, a manipulação desses animais dentro do laboratório é muito difícil, porque esses organismos, quando são pequenininhos, eles possuem uma estrutura de bicho muito frágil. Então, às vezes, no manipular os coletores, né, dessas larvas que foram assentadas, essas plantígrados, eles acabam caindo tudo no fundo do tanque. Então, isso inviabiliza bastante a produção de perna-perna em laboratório. No caso, a outra espécie, que é a vieira, é a espécie que tem um maior valor, né, a espécie de bivalve tem um maior valor aqui. A safra de 2017, ela teve um incremento bem grande, foi de 114 toneladas, né, representou um aumento de 76% em relação à safra de 2016. Foi uma das espécies, né, que tivemos que desenvolver também o protocolo de produção, estava nesse patamar de uma espécie nova, isso lá em 2008, e tivemos que desenvolver todo esse protocolo. Mas, além de desenvolver esse protocolo de produção de formas jovens, nós também nós tivemos que pensar no outro lado, que é na parte da produção, na hora de fazer a transferência para o mar. Então, apesar de ter uma grande quantidade de produtores de bivalves aqui na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, apenas 7 que são produtores de vieira, sendo que 3 só aqui de Florianópolis. Por que isso? Porque o tipo de ambiente onde nós produzimos tanto as ostras quanto os mitilídeos são ambientes que não são propícios em função de alta variação de salinidade, baixa profundidade de cultivo, né? São características que não são atraentes para a produção de pectinídeos. Então, poucos produtores aqui em Florianópolis que têm condição de estar produzindo as vieiras. Então, frente a essa diversificação, o laboratório acabou também investindo em esforços de pesquisa de outras espécies também. Então, os primeiros aqui são as espécies que já tinham o protocolo de produção, as gigas, a ostra nativa, a outra ostra nativa que é a risófora, a ostra da pedra, o perna-perna, a vieira, e agora começa a vir as espécies alternativas. Pterirundo, né? Pterirundo é um bivalve da família Pteridae, que é a família que tem um potencial para a produção de pérola. Teve o professor Marcos, que durante o doutorado dele conseguiu estabelecer, fazer o protocolo de larvicultura, de assentamento, e estudar também o desenvolvimento desses organismos no mar. Atualmente ainda está em fase de pesquisa, é um molusco bivalve que é bom para alimentação, né, mas ele tem essa produção e o aceite no mercado, ele tem que ser trabalhado, né, porque não faz parte da cultura
nossa está se alimentando dessa espécie, apesar de ser boa e ter todo esse potencial. Depois temos a Anomalocardia flexuosa ou brasiliana, né, são sinonímias. Também é uma espécie muito interessante, a que eu acabei de falar anteriormente, super importante para toda a costa brasileira. São poucos estados da costa brasileira que não possuem comunidades que fazem a extração desse bivalve. No caso aqui, no nosso laboratório, teve o Francisco Lagrese, né, que fez doutorado também em cima da espécie, onde ele conseguiu manter a espécie no laboratório, fazer maturação, laricultura, assentamento, ou seja, é mais uma espécie que tem todo esse pacote tecnológico desenvolvido. Muitas pessoas devem se perguntar, poxa, né, uma espécie que tem um valor comercial não tão grande, as pessoas só ganham quando tem uma extração em grandes volumes. Mas, para vocês terem ideia, nós, aqui na região da Grande Florianópolis, nós ficamos praticamente 2 anos sem ter praticamente nada de produção da Anomalocardia, né? Até hoje não se sabe ao certo por que esses estoques naturais entraram em declínio, e foi o momento de se pensar, inclusive, na possibilidade de fazer um repovoamento. Ou seja, se realmente fosse tomada a decisão de se fazer o repovoamento, o pacote tecnológico para a produção das formas jovens já estava desenvolvido, né? Então, seria muito mais fácil de fazer o repovoamento dessas áreas onde a espécie ocorre. Aqui temos um cefalópode, né? Não está aqui junto nos bivalves, mas foi também um molusco que teve o seu momento dentro do laboratório, né, para se estudar. Se estudou a engorda dele, o desenvolvimento da paralarva, né? Provavelmente, em algum momento, iremos voltar a trabalhar com a espécie. Depois cito Pleura costata, também conhecido como asa de anjo, também é um molusco de areia que ocorre em região de manguezal, em planícies de maré, né? O professor Marcos Caivano também trabalhou com essa espécie, conseguiu fazer a laricultura, mas não chegou à produção de semente, né? E essa espécie que foi um grande desafio, foi muito bom trabalhar com ela, que é a Marília-desma mactroides, ou Mesodesma mactroides, né? A maioria dessas espécies, todas têm, quando se fala em nome científico, sempre vai ter um nome antigo, um nome atual, um que é válido, outro que não é, mas eu não posso, nesse momento, ficar me apegando a essa questão de qual espécie, qual nome usar para a espécie, né? Eu sempre, salvo algumas exceções, sempre tento seguir a tendência dos pesquisadores que trabalham com bivalves no Brasil para estar escolhendo um nome para determinada espécie. Então, no caso da Marília-desma mactroides, foi bem interessante, porque é uma espécie de importância econômica para a região sul, sudeste também, aqui do Brasil, e também para a Argentina e Uruguai. Ela faz parte da culinária, da tradicional, de restaurantes de São Paulo que fazem pratos também com a espécie. E também é uma outra espécie que tem que ser olhada com atenção, assim como a Anomalocardia, a Marília-desma também tem o seu problema, né? Tem registros históricos de problemas com grandes mortalidades massivas. Algumas dessas são atribuídas a questões de patologia, outras de ação antrópica. Algumas regiões da costa brasileira onde tinha ocorrência natural da espécie passou por muitos anos sem ter a espécie, né, novamente ocorrendo, né? Então, é super importante o estudo dessas espécies para entender também um pouco do ambiente natural
e a possibilidade de estar sempre trazendo à tona a questão da produção e da produtividade das espécies. Então, no laboratório, nós tivemos diferentes pesquisadores trabalhando com a espécie. Inicialmente, foi um grande amigo, o Juan, que ele é aí do Maranhão, né, e fez o mestrado e o doutorado dele lá na FURG, no Rio Grande, e durante o doutorado dele, ele veio em parceria com o nosso laboratório, ele ficou um tempo trocando experiência conosco, né, e também surgiu a oportunidade de se trabalhar com a espécie. Frente a toda a problemática que ela apresentava, de ser uma espécie sensível, né, o Juan trouxe essa proposta, então, de fazer a maturação, né, do condicionamento no laboratório. Essa espécie, ela é diferente das outras, porque é que é chamado de surf clam, é um molusco de praia que tem onda, né, então ele é totalmente diferente, ele se enterra, né, também na areia. Então, foi desenvolvido o protocolo de larvicultura, se observou todas as condições melhores para o cultivo, depois o assentamento, e por fim, quando teve as sementes produzidas, teve uma aluna também, a Gabriela da Silva, fez o mestrado dela, observando diferentes condições de cultivo no mar. Então, para nós foi bem interessante, como é que pode um animal que é de região de praia, de Mar Grosso, conseguir se desenvolver em região de Bahia, numa condição totalmente atípica. E ela obteve também bons resultados, e levantando a possibilidade, inclusive, de ocorrer o cultivo da espécie em diferentes ambientes. Mas quando nós falamos de espécies, das diferentes espécies, né, porque o Brasil tem toda essa biodiversidade, fica a pergunta: quais espécies que realmente têm o potencial para a maricultura? No caso, essa foto, por exemplo, né, a maioria aqui são pectinídeos, que foram recrutados em coletores artificiais dentro das nossas baías. Entretanto, né, quando uma pessoa leiga olha, nossa, colorido, são vieirinhas, que legal, vamos produzir, mas fica a pergunta: as espécies são aptas para a produção, para a maricultura? No caso aqui, com exceção da Euvola zigzag, todas as outras espécies aqui, que a grande maioria são Leptopecten bavai e Arquipecten terroelcos, para a nossa região, a terroelcos não é propícia, e a bavai, no caso, são pectinídeos que não têm potencial de crescimento. Ela é um organismo pequeno. Então, quando nós observamos o organismo, nós temos que pensar: como é que é o crescimento e a sobrevivência dos animais no ambiente natural? Como que é no ambiente do cultivo? Se ele permite um adensamento, qual é o tempo que leva para chegar no tamanho possivelmente comercial, né? Fora isso, tem toda a questão se as espécies já estão presentes na culinária, se tem que fazer um trabalho aplicando muita energia na parte de marketing para criar o hábito do consumo dos bivalves, se já existe um mercado consumidor que está disponível, querendo o produto, querendo pagar por ele, porque todos os produtos têm um custo de produção, né? Então, são algumas perguntas que nós devemos fazer no momento de fazer a escolha das espécies que nós podemos utilizar na maricultura. Então, a partir do momento que se consegue selecionar as espécies potenciais, com potencial para a maricultura, começa, então, a se pensar na base da produção, que é a produção de formas jovens. Boa parte das espécies, com algumas exceções, não são produzidas em quantidade para se conseguir ter a captação no ambiente natural, ficando totalmente dependente da produção em laboratório.
Então, desde 2003, que o laboratório conseguiu intensificar a pesquisa em algumas espécies, e tendo alguns desses temas como foco da pesquisa para que houvesse a produção, começando sempre pelos reprodutores. A pergunta básica é se consegue saber sobre o ciclo reprodutivo da espécie. Tem estudos no local, porque às vezes o ciclo reprodutivo num local é diferente do ciclo reprodutivo de outro local, né? A parte de desova, se conhece quais são as técnicas para se realizar a desova, se precisa de o desenvolvimento de novas tecnologias, como eu tinha falado anteriormente, no caso da Marília-odesma, até hoje em dia nós não conseguimos fazer a desova natural em ambiente de laboratório. Nós somos obrigados a fazer o sacrifício do animal, fazer o strip, no caso que é a remoção dos gametas, para então liberar esses gametas na água e fazer esse processo de fecundação, né, por manipulação. Após a desova, tem todo o desenvolvimento da larivicultura. As lariviculturas também são bem peculiares para cada grupo de organismo, para cada espécie. Às vezes, 2 organismos dentro de um mesmo grupo têm padrões totalmente diferentes, questão de aeração, salinidade, quantidade de alimento, tipo de alimento. E no final da larvicultura, vem uma das fases críticas, que é o assentamento, no momento que o organismo deixa de ser larva e se torna um indivíduo com formato de adulto. Então, dependendo do tipo de organismo, temos que fazer ou indutores químicos, ou acondicionar essas larvas em um ambiente com coletores, para que essas larvas ocorra a afinidade da larva com o substrato para ela se fixar, né? E depois de todo esse processo, o crescimento desses organismos dentro do laboratório. Esse crescimento só vai se dar até um certo momento, porque acaba se tornando inviável pelo espaço, pela quantidade de comida. Então, chega o momento da transferência para o mar. Aí vem outro problema para ser solucionado. Qual é o tipo de estrutura que esse organismo vai estar sendo cultivado? Qual é o tipo de área que ele deve ser condicionado? Qual é a plasticidade que o organismo tem, né, para ser cultivado? Porque cada espécie tem uma exigência diferente. Então, tem um trabalho muito interessante quando se fala de seleção de áreas em potencial, que é do Vitor França, do Josinete Monteles, da Isabel Fumo, do Antônio Castro. Eles levantam, se eu não me engano, 16 pontos, né, a serem estudados para haver a seleção de área. E esses pontos, eles são muito diversos, né, que vai desde uma qualidade de água, salinidade, temperatura, a questão antrópica, porque geralmente essas áreas são áreas de conflito, porque são vários tipos de pessoas, de grupos que têm diferentes tipos de uso para o local. Às vezes é uma região onde tem pesca, tem lazer, é a área de navegação. Então, tudo isso vai influenciar quando as pessoas têm diferentes tipos de uso para o mesmo ambiente. Aí depois, fora isso, tem a questão ambiental, a questão da velocidade de corrente. Então, são muitos fatores que levam a fazer a seleção das áreas para o cultivo. Então, aqui nós temos um dos tipos de cultivo mais empregados na costa brasileira, né, que é o cultivo na variação de maré, onde ocorre a exposição ao ar dos organismos na maré baixa. No caso aqui das ostras nativas. Em Santa Catarina é uma outra realidade. Em alguns outros locais do Brasil também, como ontem o Dionísio comentou, que alguns locais já estão se procurando usar os long lines.
Cada tipo de estrutura de cultivo tem um lado positivo e um negativo. Talvez o lado positivo para esse sistema de longline é que as estruturas e os organismos ficam sempre submersos, promovendo um crescimento maior num curto espaço de tempo. Outras estruturas que também eram muito utilizadas eram as balsas e o cultivo fixo suspenso, onde também havia esse maior tempo de imersão dentro da água e promovia um maior crescimento. Um dos fatores negativos é que aumenta a quantidade do biofauno, que são aqueles organismos que ficam aderidos à estrutura de cultivo e aos organismos também. Então, quando se pensa em ambiente de cultivo, nós percebemos que, para se explorar as possíveis espécies que nós temos, a biodiversidade que nós temos, nós precisamos olhar para outros sistemas de cultivo. Por quê? Porque boa parte desses animais, né, dessa biodiversidade de bivalves que temos, são moluscos de areia. São moluscos que têm o seu potencial de desenvolvimento para a malacocultura quando estão em ambiente de areia. Então, um exemplo bem legal de se ver é esse cultivo aqui da Taylor, lá nos Estados Unidos, na região de Olímpia. Aqui, toda essa região que parece mais enrugada é cultivo de ostra. Eles semeiam a ostra junto ao substrato. De uma forma simples, né? É claro, é uma outra realidade, eles não têm a quantidade de fauna e predadores que nós temos aqui, então eles conseguem realizar isso. E na região mais distante, que é demarcada por essa linha aqui, eles têm 2 tipos de moluscos de areia que são produzidos. Um deles é o Ruditaps philippinarum, que é como se fosse um sarnambi, né, uma namolocardia muito parecido, a questão do hábito de vida, né? Aqui nessa outra região mais atrás aqui, que dá para ver também, tem os canos enterrados na areia, que é para o cultivo de uma outra espécie de molusco bivalve, que é o geoduck, que é um dos animais, um dos bivalves que tem um maior valor comercial, né? Praticamente toda a produção dos Estados Unidos é direcionada para o Japão, né? Então, quando nós pensamos na nossa biodiversidade, que nós temos de molusco de areia, não tem como fugir dessas áreas. Então, as espécies que nós temos, a tarioba, que é Iphigenia brasiliensis, é um animal também que tem um valor super interessante, é uma espécie de valor culinário riquíssimo, né? Aqui no sul ela ocorre, porém, os bancos naturais, eles não são tão populosos como da região nordeste. Outra espécie é a Prototaca staminea. Essa aqui é muito semelhante com o Ruditaps philippinarum, inclusive as ornamentações nas conchas, elas ocorrem junto com a namolocardia, no caso do sarnambi, também é uma espécie potencial. As mitelas guianenses e a charruana, a guianense talvez seja mais atrativo por atingir um tamanho maior, e a charruana também bem importante, tem alguns locais, por exemplo, lá em Maceió, lá na Lagoa de Mandaú, tem um projeto bonito lá do IABS, onde eles fazem trabalho junto com essas comunidades que coletam a mitela charruana também, né? Que são alternativas também, são mitilídeos que estão ali junto do substrato, perto dessa região de areia, de lodo, né? E que tem também um valor também para a culinária super rico. No caso, a mitela também tem o grupo do Numar também desenvolvendo trabalhos bem interessantes, né? Então, assim, todas as espécies que estão sendo citadas aqui, pelos grupos de pesquisa enxergarem o potencial e se identificarem com as comunidades que estão próximas a esses centros de pesquisa,
O natural é que essas espécies tenham um apelo maior e sejam mais pesquisadas, né? A Lucina pectinata também, toda a costa brasileira, aqui no sul, no Paraná, no caso, tem uma comunidade que faz extrativismo dela. A Macrotoma fragilis, eu sempre chamei de Mactra fragilis, mudou o gênero, também valor comercial. Todos esses animais que eu falei até agora são ou que são de areia ou que estão próximo à areia. Essa aqui, que é a Dalocardia muricata, também é outra espécie que tinha outro nome, que era o Traquicardio muricato. É uma espécie muito parecida com outra que tem nos Estados Unidos, que é a Ceratodesma merdulis, também conhecido popularmente como cuckoo, né? Aqui, para nós, é conhecido como ralacoco, tem outros nomes populares. Um molusco bem interessante também, a parte do pé dela super saborosa, uma consistência boa. A Tivella mactroides, agora já um outro molusco de areia, porém um molusco de um ambiente um pouco diferente. Esse molusco de areia é num local de maior salinidade, geralmente de praias arenosas, chega num tamanho muito interessante, carne super saborosa, uma outra espécie que tem o potencial, né? E fora essas espécies, também tem várias outras. Se lembrar da tabela que eu apresentei lá no início da FAO, são várias espécies muito semelhantes que nós temos aqui no Brasil, que são produzidas ao redor do mundo, e que precisam, né, que seria muito bom que tivesse uma atenção maior para nós aqui no Brasil, para tentar explorar as diferentes espécies de diferentes ambientes, como, por exemplo, tagelos, a Euvola zigzag, a ostraplana, que é a Ostrea puiocana, a Autromacoma constricta, né, que também conhecido como macoma, o Amiantes purpuratus, que também é um outro molusco de praia, né, a salinidade mais alta. Ou seja, nós temos uma biodiversidade muito grande que podem vir a ser exploradas, né? Tudo questão de associar os diferentes envolvidos, órgãos governamentais, de controle ambiental, universidades, produtores, para se fazer o desenvolvimento de uma forma consciente, sustentável, trazendo uma diversidade, riqueza para essas comunidades, né, tornar a vida dessas pessoas mais, ter alternativas, né. Então, aquelas perguntas que eu fiz no início sobre, né, que está lá na capa da FAO, continuam aqui. Então, estamos direcionando esforços o suficiente para desenvolver isso, né? Temos o apoio governamental, né? Vale a pena o desenvolvimento de novas espécies, porque as espécies atuais têm problemas, né, para serem resolvidos, mas será que vale a pena? No meu ponto de vista, vale muito a pena. Acho que dá para trabalhar em paralelo, em diferentes locais, cada local com potencial para o desenvolvimento de uma espécie diferente. Se podemos fazer mais, em que áreas, todas essas perguntas são perguntas que devem ser respondidas para haver o desenvolvimento da malacultura no Brasil. Então, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Temos aqui algumas perguntas, né, feitas pelos nossos telespectadores. E obrigada pela palestra. A primeira pergunta é de Lorene. Ela pergunta se há algum estudo de melhoramento genético com a espécie perna-perna, tentando aí melhorar cultivo, produtividade, essas questões. No momento, não tem nenhum estudo desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa para o perna-perna. Atualmente, a única espécie que realmente tem, ainda numa fase inicial aqui no Brasil, nossa, né, é com a Crassostrea gigas, a ostra do Pacífico. O nosso grupo de pesquisa, ele colabora também com outros grupos ao redor do mundo, mas
para realmente melhoramento genético é ainda só a Crassostreia gigas. Certo. Foram levantadas algumas questões com relação à classificação da ostra nativa, né? Vocês têm feito algum trabalho, algum artigo, desenvolvido alguma pesquisa nesse sentido, para a gente entrar em um acordo de como chamar a nossa espécie nativa? Você faz um trabalho hoje e na hora de colocar o nome científico, você fica, sinceramente, ao ler os trabalhos que tem, né? De uma região para outra, a espécie é chamada classificada de uma forma diferente. Eu queria saber se o grupo aí de Santa Catarina, se vocês têm desenvolvido alguma pesquisa nesse sentido, para informar as pessoas também que estão assistindo, né, que estão desenvolvendo o trabalho, enfim. Muito boa a tua pergunta, tá? Realmente, a questão da nomenclatura das espécies é uma questão muito delicada, né? Até mesmo no momento de se fazer a construção do conhecimento, no momento de se fazer uma busca por referências, né? Temos que ter todo mundo falar a mesma língua. Entretanto, o laboratório, por exemplo, o nosso grupo de trabalho, nós não engessamos a condição da nomenclatura da espécie. O que nós fizemos atualmente, tá, é tentar elucidar essa questão através de uma pesquisa que vem sendo feita desde 2013. Tá? O que consiste essa pesquisa? Essa pesquisa consiste num levantamento das espécies em diferentes pontos do litoral brasileiro e fazendo um contraponto entre as questões morfológicas e da parte molecular. Então, tem outros grupos de pesquisa também que têm trabalhos muito bons, né? Alguns adotando o nome Crassostreia brasiliana, alguns Crassostreia tulipa, nós ainda como Crassostreia agasalho, mas isso não é engessado. Se em algum momento as pesquisas evoluírem a tal ponto de haver esse consenso, esse convencimento a respeito do nome da espécie, com certeza teremos que mudar novamente. Entendi. Nós precisamos realmente entrar no consenso quanto a isso, né? Rocha, ele pergunta se existe algum fornecimento de moluscos para a merenda escolar, né? Naquele programa nacional de alimentação escolar, se sabe se é utilizado, se utiliza o molusco aí em Santa Catarina nesse sentido? Eu não sei te informar precisamente, tá? Eu sei que tramitou na nossa Câmara de Vereadores aqui da Grande Florianópolis, ou se teve a intenção de adicionar, né, na merenda escolar, mas eu não sei se foi para frente, tá? Eu posso me informar e depois tentar responder de uma forma melhor se realmente foi para frente ou não. Mas tinha essa intenção, porque é uma forma de fornecer alimento com qualidade, né, e também de haver um escoamento maior da produção. Isso seria fascinante, né? Mas tem sempre a resistência de algumas pessoas, né, crianças, que às vezes não estão habituadas a se alimentar de moluscos. Então, é uma questão delicada, mas que eu acho que deve ser abordada mais profundamente. Certo. Natasha, ela pergunta gostaria de entender o porquê que a espécie perna-perna é a mais cultivada aí no estado, se é uma preferência da comunidade daí, ou se é por conta que se obtém bom crescimento aí na região, né? Até para entender também para outras regiões, né? A dinâmica como se dá, enfim. Uhum. Na verdade, é um conjunto de fatores, né? Talvez muito antes da população local comer a ostra de uma forma mais rotineira, né, havia o hábito de se alimentar mais do perna-perna, porque o perna-perna ele sempre foi bastante abundante aqui nos nossos costões rochosos, né?
E foi lá na década de 80 que se teve a intenção, professor Aimee, professor Jaime, de transferir para o ambiente de cultivo, e deu super certo. Então, a partir do momento que foi para o ambiente de cultivo, também começou a se verificar que os coletores artificiais funcionavam muito bem, então a produção cada vez foi mais se desenvolvendo, porque haviam vários facilitadores para que houvesse aumento na produção, porque isso reflete também no preço do produto. Se for comparar o preço do pé na perna com uma ostra, o pé na perna é muito mais barato do que a ostra. É questão da oferta e demanda, né? Entendi. A Isa pergunta, como foi o desempenho do Octopus vulgaris em laboratório? Então, como eu havia falado antes, as pesquisas com o Octopus, ele inicialmente foi focado em ver a taxa de conversão. Eram animais que eram capturados em potes, né, que são os potes tradicionais para a captura do polvo, e transferidos para ambiente de cultivo no próprio mar, em gaiolas. E ali começou a se ofertar com rejeito de pesca, siri, caranguejo, carcaça de peixe, e observar a taxa de conversão alimentar. Então, a espécie, ela é uma espécie bem interessante, porque a conversão alimentar dele é muito boa, né? Então, inicialmente se investiu pesquisa nesse sentido. Depois, se tentou desenvolver alguma coisa em laboratório, a manutenção do animal em laboratório, se viu também que os animais que eram capturados perto da época de reprodução havia postura, né? Se observou o desenvolvimento de paralarva, mas não foi muito à frente, né? Atualmente, teve alguns estudos com fisiologia, né? Alguns estudos com nutrição, da Penélope, parte de patologia com a Catina. Então, teve vários pesquisadores que investiram bastante esforços, mas a parte de produção em laboratório nunca foi bem pesquisada, porque ela depende da produção tanto do fitoplâncton quanto do zooplâncton, porque as fases iniciais se alimentam do zooplâncton. E o nosso laboratório, ele trabalha quase que exclusivamente com larvicultura de bivalve, ou seja, tem um setor só de microalga e não de produção de zooplâncton. E no mundo já é uma espécie que tem se tentado desenvolver a parte de larvicultura, né, a parte de desenvolvimento larval, até chegar à fase juvenil, mas é uma espécie difícil de trabalhar. Entendido. Aqui, Levi pergunta quais as principais patologias, né, que assolam a maricultura nacional. Poderíamos deter aí a malacocultura, né, em especial? É uma boa pergunta, né? Quando nós comparamos a nossa condição com o cenário mundial, né, e aí quando eu falo cenário mundial, nós temos exemplos de vários países que tiveram suas produções impactadas, seja por vírus, por protozoário, né? O Brasil nunca teve nada nesse sentido. É claro que, naturalmente, como são criações extensivas, naturalmente pode ser que haja esses patógenos em baixa quantidade, ou que nunca venha a dar um problema muito significativo. O que ocorre, às vezes, é polidoriose, que são coisas normais que a gente lida na produção, né? Infestação pelo poliqueta polidora, que dá um aspecto ruim para a carne, para a concha. Para alguns organismos, como o pé na perna, tem a bucefalose, que são, quando o animal é acometido, existe a castração do animal. Então, o que isso implica, né? Quando ocorre a castração do animal, na época que seria para ele se reproduzir e proporcionar o aparecimento de formas jovens para se fixar nos coletores, isso acaba não ocorrendo. Então, poderia vir a afetar a questão da captação de sementes.
Certo. José Carlos pergunta, como está o status da tecnologia de engorda do berbigão em Santa Catarina? Manda um abraço para você, se identifica como sendo da Bahia e conhecido como Zeca. Queridão Zeca, abraço, querido. Então, atualmente, as atividades no laboratório com relação à anomalocardia, ela tem a intenção de fazer a larivicultura para testar algumas condições de campo, né? Temos um pesquisador da EPAGRE, que é o João Guzenski, que, né, agora com a pandemia ficou um pouco atravancado, mas a ideia era fazer essa parte de produção de semente e engorda no mar, né? Teve um trabalho muito bom, né, que foi a base de tudo do Francisco Lagrese, como eu mencionei, da larivicultura, mas tem muita coisa ainda para se desenvolver, né? Bastante coisa em relação à anomalocardia. Por mais que seja uma espécie de valor comercial não tão grande, mas tem uma importância econômica enorme. Tem que se pesquisar, tem que se pensar nos diferentes cenários de povoamento, de cultivo. É importante. Ok, muito obrigada, Carlos, pela sua palestra. Tem várias perguntas aqui, depois eu vou entrar em contato contigo, pedir que você responda algumas, para a gente depois postar as respostas nos stories lá do Numar, tá? Nós estamos muito gratos pela sua presença, pela sua palestra, tá? Você que sempre que solicitamos está aqui disponível, né, para nos ajudar, e nos aconselha, nos ajuda. A gente sempre tem vocês aí em Santa Catarina como referência, né? Pela experiência, pelo que vocês já produzem relacionado a molusco. Então, desde a história, o histórico, né? A gente sempre leva em consideração por que deu certo lá, né? Vamos estudar um caso que deu certo para tentarmos desenvolver aqui. E é o que a gente vem tentando, né? Nós estamos só iniciando, somos sementezinhas aqui no Maranhão, tentando desenvolver o cultivo, e sem dúvida a gente sempre olha para vocês com muito respeito, tá? Então, muito obrigada mesmo pela sua palestra. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo jornalista Rômulo Gomes, que já está nos aguardando. Oi, voltei agora só para agradecer em nome do IFMA Campus São Luís Maracanã ao professor Carlos Gomes pela palestra. A gente viu bastante movimentação aqui nos comentários. Tem muita pergunta, professor. Depois você pode dar uma olhada, que as suas palavras suscitaram muitas dúvidas, isso é muito legal, né? Muito bacana quando acontece no ambiente de pesquisa, porque são essas dúvidas que possibilitam a construção de novos conhecimentos. Então, que maravilha, foi um prazer tê-lo aqui. Nós esperamos em breve, depois de passar toda essa situação, recebê-lo no nosso campus Maracanã para uma visita no Numar e nas nossas outras unidades de produção. Fica esse convite também para quem está nos assistindo. Faço aqui um agradecimento também especial à professora Isabel Funo, à Laís Tinoco, nossa intérprete aqui de Libras, e também ao Osés, que nos ajudou a tornar este momento mais acessível para as pessoas surdas. Pessoal, muito obrigado. A nossa programação continua daqui a pouco, às 17 horas. A professora Isabel, que agora está na função de mediadora, vai ser a palestrante do próximo momento. Ela vai falar sobre cultivo de sururu. E ela faz um questionamento no tema da palestra, né? É uma nova possibilidade no Nordeste? Então, essa é a temática que a professora Isabel Funo vai abordar daqui a pouco, às 17 horas. Quem ainda não está inscrito aqui no nosso canal, faz a inscrição, porque na hora que a gente começar a transmissão já chega a notificação e você não perde um minuto dessa palestra e da próxima. Também às 17 horas, nós vamos ter uma palestra com o Caio Lourenço, professor do IFMA Campus Itapecuru. Ele vai falar sobre microplástico nos estuários maranhenses, uma ameaça invisível para a ostreicultura. E aí nós vamos ter também a participação do professor Carlos Gomes na função de moderador, né, de mediador desse debate. Então, aguardamos todos vocês. Lembramos que este evento, o primeiro fórum online de cultivo de moluscos,
é uma promoção do IFMA Campus Maracanã, por meio do NUMAR, em comemoração aos 10 anos desse núcleo tão importante de pesquisa para o nosso país, como o próprio professor Carlos, falou durante a sua apresentação. É isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.